Vamos lá, hoje nós vamos estudar sobre dois dons, o dom de intercessão e o dom de milagres. Bem, é material do nosso estudo, o livro Convergence, que John Thompson, um pastor lá no Canadá, da igreja Saints, ele escreveu esse livro, é um livro fantástico, e ele nos apresenta a intercessão como um dos dons de poder. E de fato é. Olha só, nós vemos uma pessoa que ela é designada à intercessão, descrita para nós, logo no nascimento de Jesus. Olha que diz Lucas, capítulo 2, versículo 36. Lucas 2, 36, vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia. Lucas 2, 36. Aqui é descrito como é que Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, o que acontece é que é um milagre. Então, Maria, José estão entrando com Jesus no templo, na sinagoga, e ali encontram duas pessoas, uma delas é esta mulher. Ali havia uma profetisa, Ana. Quem era Ana? Filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar, então permanecera viúva até a idade de 84 anos, ou seja, ela casou, talvez deve ter casado nova, com 13 anos, ela ficou casada durante 7 anos, e 20 anos de idade, muito provavelmente o marido, ele teve alguma enfermidade, ele faleceu, e ela ficou viúva durante todo esse tempo. Mas o que ela fez na sua vida? E olha só como essa mulher descrita. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Ou seja, ela tinha um dom, era o dom da intercessão. Existem pessoas que elas são impelidas no Espírito Santo para orar pelo próximo. O intercessor nada mais é do que aquele que se coloca em meio a. Ele intercede ele pensa nas pessoas que estão aflitas e ele ora a Deus por essas pessoas. Olha que diz Paulo ao seu pupilo Timóteo sobre intercessão. Ele fala assim: antes de tudo, peço que se façam o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Sabe o que está acontecendo aqui? É que Paulo está falando: ei, eu quero que vocês intercedam. Aí você fala assim: mas pastor, intercessão não é uma coisa que todos nós fomos chamados a fazer? Bem, há uma diferença entre disciplina espiritual e dom espiritual. A disciplina espiritual, todos nós fomos chamados, a disciplina da oração. Agora, dom é aquilo que o Espírito Santo entrega, e algumas pessoas que têm o dom de intercessão, elas sentem mais facilidade, elas sentem levadas pelo Espírito Santo para orar durante longo tempo por alguém, ou pela igreja, ou pelo pastor, ou pelo missionário que está na China, ou pelo missionário que está lá em Moçambique. Essas pessoas, elas têm o dom de intercessão. Olha só que Richard Foster é um autor de livros maravilhoso. Ele escreveu o livro Celebração da Disciplina, que fala sobre disciplinas espirituais, que é excelente esse livro. Mas ele escreveu também um outro livro chamado Oração, Prayer em inglês. E olha só o que ele fala no meio desse livro. Ele fala assim: quando passamos da petição, ou seja, de pedir a Deus, à intercessão, deslocamos nosso centro de gravidade de nossas próprias necessidades, do que eu quero, para as necessidades e preocupações dos outros. A oração intercessória é uma oração altruísta. A petição é o oposto disso, é uma oração egoísta, é para mim, é o que eu preciso. A intercessória é altruísta, até mesmo uma oração de doação de si. É um ministério sacerdotal, e um dos ensinamentos mais desafiadores do Novo Testamento é o sacerdócio universal de todos os cristãos. Bem, o dom de intercessão, ele é necessário para a igreja de Cristo.
quanto mais eu estudo sobre disciplinas espirituais e dons espirituais, sabe o que eu noto? Eu noto que Deus levanta na sua igreja mais e mais intercessores. Talvez o Espírito Santo já está falando com você já faz um bom tempo sobre isso. Você sente no seu coração uma urgência de você parar de fazer o que você está fazendo para você orar. Você está lá lavando louça, de repente você para, porque você sente o Espírito Santo falar para você: ore agora mesmo pelo missionário X, ore pelo pastor, ore pela igreja, ore pelo seu irmão que ainda não conhece a Jesus. Há intercessores que eles se movem mais na famosa lista de oração. Alguém aqui já viu uma lista de oração na sua vida? Quem já viu uma lista de oração? É quando você vê uma lista grande, extensa, de vários pedidos de oração. O intercessor, ele se deleita na lista de oração. Eu olho a lista de oração e eu falo assim: ai, Deus, sério? Assim, ora tudo isso. É um dom a intercessão. O intercessor fala assim: que delícia! Nossa, eu vou ficar aqui durante 2 horas orando por tudo isso. O dom de intercessão é extremamente importante para a igreja de Cristo. Mas eu falei para vocês, tem pessoas que elas são levadas ao dom de intercessão por uma lista, por uma organização. Outras pessoas dizem assim: eu não quero saber da lista, eu quero saber o que o Espírito Santo fala para mim na hora, e eu vou interceder na hora. Outros talvez por uma necessidade que é compartilhada na igreja, então eles intercedem. A questão não é como, não é a forma, mas é mais o que é que o Espírito Santo tem mostrado a nós. O que eu quero dizer para você é o seguinte: fala a verdade, qual proteína é melhor, peixe, carne ou frango? Os carnívoros, claro, carne. Aqueles que gostam um pouco mais de peixe, peixe é bem melhor. A verdade é que para a nossa saúde, as 3 proteínas são importantes. Quando nós conseguimos combinar dentro de uma dieta na nossa semana, nós vivemos de forma saudável. Da mesma forma, é o dom de intercessão no corpo de Cristo. Nós temos formas diferentes. Bem, esse é o dom de intercessão. Eu preciso investir mais tempo nesse último dom de poder, que é o dom chamado de dom de milagres. Você está pronto para estudar um pouco mais sobre o dom de milagres? Olha só onde nós encontramos o dom de milagres, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. É ali que nós encontramos a lista de Paulo falando sobre dons espirituais, e ele menciona o dom de milagres. 1 Coríntios 12 é o texto base que temos usado ao longo dessa série toda, versículos 7 a 10. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, disse apóstolo Paulo, visando o quê? Ao bem comum, ou seja, todo dom espiritual é visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, aprendemos isso na semana passada. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, aprendemos semana passada também. A outro poderes para realizar milagres. Entenda isso. Cura e milagres são coisas diferentes. Às vezes nós pensamos: nossa, na igreja foi muito bom, nós oramos e teve cura e milagres, e a gente coloca na mesma categoria. São coisas diferentes. Cura diz respeito a uma condição física ou emocional em nós. Aprendemos semana passada. Milagres. Milagre é milagre. Milagre é você pegar poucos pães e peixes e multiplicar e muita gente ser alimentada. Milagre é ver que o mar está se abrindo diante de você e você passa numa terra seca. Milagre é você poder caminhar e você andar sobre as águas. Isto é milagre. O dom dos milagres é a habilidade especial que Deus concede a certos membros do corpo de Cristo para servirem como intermediários humanos, por meio dos quais Deus deseja realizar atos poderosos
que são percebidos pelos seus observadores como tendo alterado o curso normal da natureza. Quer ver um milagre? Qual o primeiro milagre de Jesus? Ele está num casamento, acabou o vinho e ele pega água e ele transforma a água em vinho, em assim, instantes. Isto é milagre, dom de milagre. Os dons de milagre, eles muitas vezes servem, na verdade, muitas vezes não, sempre, eu preciso trocar para a palavra sempre, sempre servem para dar autenticidade à mensagem da salvação, do Evangelho. Olha o que diz o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 2, 3 e 4. Esta salvação, que foi primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Deus também a testemunhou por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Ou seja, os milagres são o meio para dar autenticidade à pregação da palavra de Deus. Presta atenção aqui. É palavra e poder andando lado a lado. É palavra e poder andando juntos. Como é que você sabe se você tem um dom de milagres? Quais são os sintomas? Você sente que Deus está sempre colocando você em situações nas quais você vai ver a manifestação do poder de Deus, e essa manifestação vindica o caráter de Deus. Você tem uma habilidade, uma sensibilidade para discernir o que Deus quer fazer em determinada situação. Você discerne o que Deus está fazendo. Você tem a disposição de arriscar a sua reputação para confiar em Deus em situações incomuns. Ou seja, ninguém oraria e pensaria que a água se transformaria em vinho. Mas se você coloca a sua reputação em jogo para falar assim, não, Deus falou, Deus vai fazer. É uma profunda confiança e fé em Deus. É a capacidade de lidar diretamente com demônios. Ou seja, a pessoa que tem o dom de milagres, ela discerne exatamente o que está acontecendo, e demônios, eles fogem facilmente na declaração da sua palavra. Quando você ora, eles deixam as pessoas ou as situações. Por meio desses atos, muitos chegam à fé em Jesus, ou seja, as pessoas veem os milagres e falam assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. São libertos para caminhar de forma mais profunda, num relacionamento com o próprio Jesus. Agora você fala assim, pastor, mas tem uma coisa que você falou, todos nós não temos autoridade para expulsar demônios? Temos, todos nós. Olha o que diz Tiago 4, 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, todos vocês sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Todos nós. Mas, para ter o dom de milagres, é um dom que Deus te leva a longo prazo para isso. É que Deus te leva a uma vida em que você continuamente, você vê demônios sendo expulsos. Lembra quando Jesus Cristo estava com os discípulos? Um pai chegou para Jesus e falou assim, viu, meu filho, ele está preso, ele está cativo. Os seus discípulos oraram por ele, mas ele continua preso, cativo. E aí Jesus ora por ele e ele é liberto. Ou seja, o que a palavra está ensinando para nós é que dom de milagres é quando você vê em diversas situações, constantemente você vê a autoridade em Deus para discernir e para agir diante de tudo isso. Mas eu quero estudar com vocês, eu quero tomar esses próximos 15 minutos para falar com vocês sobre dom de poder, o dom de milagres, e algumas problemáticas que nós temos com relação a isso. Só que para você compreender muito bem isso, eu muito provavelmente vou compartilhar duas histórias com vocês na Bíblia que talvez você nunca ouviu, talvez você nunca prestou atenção nelas. E é por isso que nós precisamos ir mais profundo aqui para compreender os dons de poder. Eu quero ler com vocês uma passagem, a gente vai abrir nossas Bíblias agora em Atos 13, e daqui ao término da mensagem nós vamos ficar
neste livro, Atos 13, depois a gente vai para Atos 14. Eu quero compartilhar com vocês duas histórias que mostram sobre o que é que acontece quando Deus ele compartilha as boas novas numa comunidade e ao mesmo tempo tem a manifestação de dom de poder. Sabe o que você vai reparar? Se você estudar a Bíblia profundamente, e se você também, com base na palavra de Deus, ver o que acontece à sua volta, você vai ver que frequentemente, quando tem poder de Deus e pregação da palavra de Deus, o inferno, ele faz de tudo para gerar uma confusão. Quando tem milagre do Senhor e pregação da palavra de Deus, o inferno, estou falando aqui demônios, eu estou falando aqui sobre legiões, principados, potestades, eles querem gerar uma grande confusão. Olha o que diz essa passagem em Atos 13, versículo 4. Barnabé e Paulo vão para uma viagem missionária, tá bom? Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Chipre é um país bonito, viu? É um país bem bonito. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei que uma vez eu fui visitar um cliente meu lá no Chipre, exatamente nessa cidade. Olha só, chegando a Salamina, eu fui nessa cidade. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então eles chegaram na cidade de Salamina, o que eles fizeram? Eles proclamaram a palavra de Deus, onde? Em sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Opa! Eles estão lá compartilhando a palavra de Deus, numa sinagoga judaica, e quem é que está presente lá? Um cara chamado Bar-Jesus. Esse cara, ele faz o quê? Ele praticava magia, e ele era um falso profeta. Exatamente no lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada, há um encontro demoníaco para abortar, frustrar ou atrasar a obra de Deus. A Bíblia nos ensina que Satanás é o Deus que quer atuar neste mundo, mas começando em Jesus Cristo naquela cruz e continuando conosco, nós continuamos a repelir o reino das trevas do mundo. É por isso que a palavra de Deus fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja triunfante. Presta atenção nisso. Olha para mim. Quem é que é a igreja de Cristo? Levanta a mão. Deus chama todos vocês a serem igreja triunfante e vocês andarem, caminharem no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, repelindo o poder das trevas. Não é apenas eu, não é apenas o profeta, não é apenas o líder, somos todos nós. Esse encontro iminente, ele é bem importante. Lucas é o médico, o discípulo que escreve tudo isso. Ele quer trazer a importância disso, e para nós isso daqui é absurdamente importante, porque, como já falamos, o fato assustador é que o espírito do anticristo, ele quer se parecer com Jesus. Ele quer agir na igreja fazendo aquilo que a igreja já faz. Ele quer fazer milagres como nós vemos diante de nossos cultos. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia muito bem. Mais importante do que ver o poder sendo manifesto diante de você, sabe o que é importante? Presta atenção nisso. É importante você saber qual é a fonte que vem este poder. Vocês já viram alguns encontros religiosos meio estranhos, meio cheio de mística, cheio de magia, lugares onde pessoas tomam chás diferentes, onde pessoas vão e passam por cirurgias espirituais.
Pessoas elas vão e elas recebem um passe e de repente algo é transformado na sua vida. O que acontece é que esses lugares, muitos deles, querem gerar uma manifestação de poder, e eles geram. Há uma manifestação de poder. Só que o que acontece é que o mais importante não é qual é o poder que está sendo manifesto, quer dizer, o que está acontecendo, qual é a manifestação desse poder, mas qual é a fonte deste poder. Note que essa história começa falando que no meio daquela galera tem um cara chamado Bar Jesus. Esse cara, ele praticava magia, ele era um falso profeta, e ele está no meio deles. Qual o objetivo aqui? O objetivo aqui é trazer confusão para as pessoas. Olha o que diz o versículo 7 e 8 agora. Quem era esse Bar Jesus? Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Opa! Sabe quem era Sérgio Paulo? Os relatos históricos falam para nós que Sérgio Paulo, ele foi um dos caras mais importantes politicamente e economicamente, a sua família, diante do governo romano. Pela primeira vez, a palavra de Deus está entrando no lugar onde os poderosos romanos estão. Esse Bar Jesus, ele era um assessor desse Sérgio Paulo, do procônsul. O procônsul, homem inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Entretanto, Elimas, o mágico, esse é o nome dele, Bar Jesus, e o nome dele também é Elimas, porque ele é um mágico. Ele é alguém que pratica feitiçaria, é o significado do seu nome. Ele opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então, note isso. O procônsul é um cara muito importante. Imagina aqui que você está falando sobre o governador do estado, tá bom? Aí você tem um mágico, um cara que mexe com magia, com feitiçaria, Bar Jesus, que está conectado a ele e quer somente falar com ele. Por que Sérgio Paulo tem Bar Jesus perto dele? Sabe por quê? Porque ele tem conselhos dele. Porque de fato Bar Jesus dá conselhos querendo mudar a rota do destino, querendo falar para ele, olha só, se você tomar as decisões, talvez militares, talvez políticas, econômicas, no futuro será assim, assim, assim. De repente, esse Sérgio Paulo, ele descobre que na cidade está Barnabé e Paulo. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, chama os dois porque eu quero ouvir eles. Quando Bar Jesus ouvir, sabe o que ele faz? Ele fica aterrorizado, ele fala assim, não, porque se agora ele ouvir Barnabé e Paulo, e não mais a mim, o meu emprego já era. Mas mais aterrorizado estão os espíritos imundos dentro de Bar Jesus, que estão tentando fazer de tudo para desviar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Então, isso é o que está acontecendo. O reino das trevas, sabendo que as boas novas estão a caminho, já se agitam querendo trazer uma confusão. Há uma agenda humana, demoníaca e também divina em jogo simultaneamente. Eu quero que você aprenda isso. Você acha que o seu trabalho é um lugar neutro? Não é. Aprenda isso. Você acha que a sua vizinhança é um lugar... Eu só vou para a igreja, eu recebo a palavra de Deus e eu volto lá para onde eu moro e assim, eu relaxo. Deixa eu falar para você uma coisa. Nós estamos em constante batalha espiritual. É reino dos céus contra reino das trevas. Nós somos aqueles que portamos o reino dos céus. Sabe o que o inimigo quer que você faça? De verdade, ele quer que você se cale. O inimigo quer que você seja o crentinho, que você vai para a igreja, que você ouve a palavra de Deus, você recebe a sua bênção, você vive tudo aquilo que você quer viver, somente entre você e Deus. Comprei o meu carro, olha que bênção, agora eu estou com um emprego novo, olha que bênção. Ele quer que você viva o seu casulo gospel, a sua bolha gospel, para que lá fora o reino das trevas faça um arruaça e continue empreendendo um monte de gente em cegueira. Quando você está no seu trabalho, você já esteve no seu trabalho, de repente você fala assim, eu vou me encher de coragem e eu vou falar de Jesus
para a vida do meu amigo. Ontem eu perguntei para o meu filho o que ele aprendeu mais no Campo Adentro. Ele falou assim: pai, eu aprendi que todos nós fomos convocados para pregar a palavra de Deus. Eu falei assim: legal. E qual foi a sua resposta? Pai, a minha resposta foi: sim, eu quero pregar a palavra de Deus. Eu falei: legal, e agora qual é o seu plano para isso? Ele: boa pergunta. Qual é o meu plano? Filho, quem é que você quer ver no céu com você? Que ainda não conhece Jesus e que se ama muito e você quer ver no céu com você. Pai, eu sei. Sabe o nosso novo vizinho que a gente tem aqui? Tem um garotinho que é o novo vizinho nosso lá. E eles um dia encontraram no elevador comigo, eu apresentei um outro, tá bom? Pegaram o número do apartamento e agora interfonam um para o outro. Vamos descer jogar bola? Você acredita que eu ouvi do meu filho isso ontem? Pai, você acredita que um dia desses eu fui jogar bola lá com meu amigo? Aí eu estou no meio do jogo, eu senti Deus falando comigo, eu parei. Eu falei: chega aí, vamos conversar um pouco. Viu, você acredita no quê? Meu filho perguntou para ele. Ele falou: como assim? Você acredita em Jesus? Você acredita em Deus? Você acredita no quê? Eu acredito em tudo. Você acredita em tudo? Você adora tudo? Eu adoro tudo. Aí meu filho falou assim: viu, você acha que tudo se entregou na cruz por você? Ou foi só Jesus? Sabe, eu adoro Jesus. Eu queria falar para você, o mais importante, mais do que a gente jogar bola, é você adorar Jesus também. Aí o garotinho olhou para ele e falou assim: eu acho que eu vou adorar Jesus a partir de agora. Daí meu filho: eu acho que eu vou fazer um gol e você também agora. Vamos jogar bola, vamos jogar bola. Nós estamos num ambiente que ele é espiritual. E o que acontece nessa história é que Bar Jesus, ele vê, existe aqui uma invasão dos céus nesse lugar. As trevas querem lutar. Agora, pergunta para você mesmo: por que essa luta aqui? Por que agora? Por que a luta no seu trabalho? Você orou pelo trabalho, você chegou lá, de repente você descobre que quem lidera toda a galera é um pai de santo. Por que essa luta aqui agora? Posso falar para você o porquê? Porque essa é a primeira vez que o evangelho está chegando ao governo romano. E o que Satanás quer é nos impedir de entrarmos nos lugares onde a luz vai dissipar toda a escuridão. Sabe por que Deus te levou no trabalho que você está hoje, agora, na sua vizinhança hoje, agora? Não é para que você seja mais um, não é para que você se cale, mas é para que você seja o filho do Deus Altíssimo lá naquele lugar. É para que você mostre no seu trabalho, ou seja, você é o primeiro a chegar, o último a ir embora, você é o primeiro a fazer com excelência, você é o cara que você entrega tudo com excelência, você não faz meia boca, você é o cara que faz com excelência. Por quê? Porque isso gera autoridade para você, para daí a hora que você puder, lá na cantina, na cafeteria, num tempo de almoço, falar assim para eles: ei, o Deus que mostra a mim e me fortalece para fazer tudo com excelência, é o Deus que fala para você: eu morri naquela cruz por você, eu quero te libertar, eu tenho uma vida para você. Nós todos fomos chamados para isso, não alguns de nós. Ei, igreja, desperta! Desperta, I3! Desperta! Porque este é o momento de nós entendermos que é batalha espiritual e nós somos aqueles que detemos, nós somos detentores do poder e autoridade celestial aqui na terra. Não é tempo de eu e você sermos aqueles observadores do que Deus está fazendo. Um dia o avivamento vai chegar, você nem ora por isso. Um dia, sabe, o poder de Deus vai entrar no meu trabalho. Você precisa ser parte de tudo que Deus está fazendo. Ele está fazendo, a questão é, você está respondendo sim para Ele? Nós estamos falando: Deus, eis-me aqui. E olha o que acontece. Quando Paulo vê tudo isso, Paulo tem um discernimento. Olha o dom de discernimento. Olha só, compreendendo o que está acontecendo. Você precisa buscar mais em Deus discernimento do que fofoca. Mais em Deus discernimento do que murmuração. Porque às vezes você está na sua vizinhança
e Deus te colocou lá para você ser a luz que dissipa a escuridão, mas seus vizinhos estão tocando funk a madrugada toda, e você só está murmurando, por que eu comprei essa casa, por que eu fiz esse aluguel, por que eu me mudei para cá, mas Deus te levou ali para você fazer a diferença ali. Sabe o que acontece? Paulo com discernimento, olha só que fala o versículo 9. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Sabe o que ele disse para Elimas? Ele não falou, Elimas, vem cá, cara, vamos combinar uma coisa, quando eu falar, você fica quieto, quando eu falar, eu fico quieto, tá bom? Elimas, chega aí, brother. Faz tempo, né, você está falando já com o Sérgio Paulo aí, você está batendo um papo com ele, você me dá uma licença, um segundinho, para eu conversar um pouquinho com ele, pode ser? Ele não faz isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque autoridade e poder foi dado por Deus para ele. Porque também Paulo sabia quem ele era. Não dá para você levantar a voz com autoridade se você não sabe quem você é. E se você não vive de forma que Deus te chamou para viver. Olha só, ele responde assim, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Discernimento. Uau, Paulo com 2 pés no peito, bonito. Versículo 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente cairão sobre ele névoa e escuridão, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Elimas, Bar Jesus, ficou totalmente sem rumo. A batalha aqui é muito importante. A batalha é extremamente importante. Eu não sei se você entendeu, mas era uma sinagoga judaica, eles tinham ouvido falar sobre Jesus de Nazaré, o Salvador, mas tinha um outro cara que fazia muito tempo que estava enganando a galera, e o nome dele era Bar Jesus. Sabe o que significa Bar Jesus? Filho da salvação. Eles estavam confusos. Peraí, quem é de fato que tem autoridade aqui? É Bar Jesus, filho da salvação? Ou é Jesus, o Salvador? Paulo fala assim, vocês estão confusos? Peraí, Espírito Santo, agora mesmo, esse filho do diabo aqui, ó, toca ele agora. O cara ficou cego na hora. Olha o que diz a palavra. Ele não verá a luz do sol durante algum tempo. Aqui é necessário discernimento e sabedoria. A palavra não fala que Paulo olha para ele como se ele fosse o inimigo. Olha aqui, quem é o inimigo é Satanás. Bar Jesus é o cara que Jesus Cristo se entregou naquela cruz por ele também. Quem é o inimigo é o demônio. Agora, o ladrão que rouba a sua empresa, ele também é uma pessoa que Jesus Cristo se entregou naquela cruz por ele. Portanto, na hora de você orar, não ore, eternamente vai para o inferno. Não. Ei, você vai ficar cego para você prestar atenção. Quem é que ficou cego? Quem é que estava perseguindo os cristãos antes e ficou cego? Enquanto Paulo falava para ele, eu imagino Paulo lembrando a sua história, de que ele ficou cego até que de fato ele pudesse ver Jesus. Olha o que acontece aqui. Versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E aqui, eu acredito que você não pegou esse detalhe. O procônsul creu e ficou impressionado. Uau, que poder! Cara, você fez com que uma outra pessoa ficasse cego. Eu acredito em você. Uau, que poder! Meu amigo, você multiplicou água em uísque para a galera. Uhul, uísque para a galera. Eu acredito em você. Não é isso. Ele ficou impressionado no ensino da palavra de Deus. Sabe o que é que nos separam da cirurgia espiritual, do grupo espírita tal, do centro de candomblé Y, do terreiro de Umbanda Z, do lugar de yoga e que promete sei lá o quê? Sabe o que é que nos separa de tudo isso daí? É porque nós temos o poder de Deus e nós temos o ensino da palavra de Deus. Sabe que todos esses lugares
eles têm em comum? Eles têm algum tipo de poder, mas esse poder é para gerar prisão nas pessoas. As pessoas vão lá, voltam lá, sem saber por que estão indo, mas ficam presas. É o diabo que dá um docinho na boca da pessoa, a pessoa recebe o docinho, mas de repente vem um monte de corrente aprisionando a pessoa continua indo. Deixa eu falar algo para você. Nós somos os filhos de Deus, e os filhos de Deus andam no poder de Deus e na palavra de Deus. O procônsul, ele ficou impressionado, não foi com o poder, foi porque agora de fato eu entendo que o poder está atrelado ao ensino, a palavra que liberta, a Jesus. Aqui nós vemos que ambos, a forma é para evangelização, ou seja, Paulo ele traz a manifestação de um milagre, de um poder. E olha só, esse cara ficou cego durante algum tempo para que ele pudesse ter a oportunidade de se arrepender e entregar a vida para Jesus. Você tem mais alguns minutos? Você tem mais alguns minutos para eu ir um pouco mais profundo com você nisso? Só para que você entenda isso muito bem. Olha agora, quando a gente sai desse capítulo 13, a gente vai para o capítulo 14. Olha o que acontece quando o poder de Deus ele é manifesto num ambiente. Versículo 6 e 7. Quando eles souberam disso, Paulo estava lá, Paulo e Barnabé, eles estavam numa outra viagem missionária, e aí ficaram sabendo que o pessoal queria apedrejar eles. Eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e aos seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Ou seja, nós estamos aprendendo que a palavra de Deus, ela leva a pregação das boas novas, tudo bem? Mas aí, o próximo evento começa a desenrolar, aqui no versículo 8 de Atos 14. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando. Talvez porque você sabe exatamente o que é essa condição, ou porque algum parente, algum familiar seu vive nessa condição. Eu não sei se você entendeu, mas a gente está falando aqui sobre mais de 2000 anos atrás. Sobre um tempo em que não existiam leis para o cadeirante. Não havia facilidade para a locomoção. Ele sonhava caminhar, mas ele não podia. E ele não tinha a lei a seu favor. Imagina o quanto esse cara ele sofre. Versículo 9 e 10. Ele ouvira Paulo falar, ou seja, esse homem paralítico, aleijado, ele ouve Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Uau! Milagre diante dos próprios olhos. Agora, aqui é uma situação diferente. Por quê? Porque Paulo não está mais falando, eu não sei se você notou isso, é isso que eu quero explicar para você. Paulo e Barnabé não estão mais no lugar cheio de judeus. O lugar aqui é diferente. O contexto não é judaico. Eles não estão num lugar que tem entendimento religioso comum. Paulo e Barnabé sabem que o Espírito Santo é quem fez tudo isso neles e por meio deles, mas a sociedade onde eles estão, eles não entendem isso. Você já compartilhou algum milagre com algum amigo seu no trabalho? Alguma coisa que Deus fez? E a pessoa fala assim: que legal, aconteceu isso também comigo lá no terreiro onde eu fui. E aí você não sabe o que falar, né? Aqui, cara, nossa, olha só como o Deus do universo, né, a grande natureza, ela é muito boa, porque o que você acabou de falar para mim, eu também vivia lá quando eu fiz aquele trabalho lá naquele lugar. A gente saiu um dia, a gente foi lá pro cemitério e eu vi a mesma coisa. Você fala assim: o que eu vou falar aqui? Bem,
O que eu quero contar para vocês é que essa é a história de Paulo e Barnabé entrando numa sociedade que não tem entendimento comum de quem é Jesus. Não tem entendimento comum de quem é Deus. E pelo contrário, eles estão numa cidade e que havia uma história muito famosa que depois se transformou num poema, por um homem chamado Ovídio. Já ouviu falar de Ovídio, que escreveu um poema? Vou contar para vocês. Júpiter e Mercúrio são nomes romanos latinos de Zeus e Hermes. Eles vieram à cidade vizinha. Segundo o mito, Zeus e Hermes se disfarçaram de humanos e visitaram 1000 casas para ver se alguém os hospedaria, os acolheria. Eles dariam hospitalidade. Bem, conta-se que em nenhuma casa eles encontraram acolhimento. Até que chegaram à casa de dois idosos, chamados Baucis e Filemon. Eles os acolheram, ao contrário de todos os outros. Só então, quando eles são acolhidos, Zeus, o deus grego, e Hermes, eles se levantam, esses dois revelam a sua verdadeira natureza, e o que eles fazem diante de toda a cidade, eles recompensam o casal Baucis e Filemon. Mas como diz a lenda, eles olham para as 999 casas e eles começam agora a condenar e trazer castigo a essas casas. Então, observa a confusão que está acontecendo aqui, se desenrolando. As pessoas dessa comunidade que já ouviram essa história de lenda durante muitos anos, estão vendo diante dele Paulo e Barnabé curando um aleijado de nascença. Olha o que diz versículo 11 e 12. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele o portador da palavra. O que fazer quando o poder de Deus é manifesto, mas a comunidade não tem um conhecimento histórico de quem é Deus e não entrega a honra e a glória para Deus? É isso que a Bíblia está nos ensinando. Que mais importante do que o poder manifesto é saber qual é a fonte deste poder manifesto. Igreja, eu sinto muito claramente de falar para vocês. Eu vou tomar em audácia, em ousadia para falar tudo o que eu preciso falar para vocês. O mundo hoje está querendo nos cegar e está querendo falar para vocês, que está tudo bem você ir para o terreiro tal. Está tudo bem você ouvir a música tal. Está tudo bem você participar de yoga tal. Está tudo bem você, além de Deus, você também ver a outra religião. Deixa eu falar algo para você. Mais importante do que a manifestação do poder é qual é a fonte deste poder. E a fonte de todo poder somente é uma, é o Deus do universo, o Deus, nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tudo é confiado a Jesus Cristo, Ele tem a supremacia de tudo, e somente Ele nos leva à presença de Deus. Não é todos os caminhos levam a Deus, é somente Jesus que o faz. Quando isso acontece, todo mundo começa a chegar e começa a adorar Paulo e Barnabé. Vamos adorar eles, porque eles são Zeus e Hermes no tempo atual. Olha o que diz o versículo 13. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, correram para o meio da multidão gritando: homens, olha só que absurdo isso. Vocês viram que eles falaram em língua licaônica, querendo adorar eles? Não fala que Paulo e Barnabé sabiam essa língua. Então é como se você estivesse no meio da Tailândia, proclamando o amor de Deus, e eles falam em tailandês, querendo adorar os deuses tailandeses junto com você.
Mas Paulo, de novo, por discernimento, entende isso. Eles rasgam as roupas e falam: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas, avancem e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheitas num tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. O que eu quero dizer é que mais importante do que a manifestação do dom de milagre é a pregação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ensina. Posso falar para vocês, sinceramente, na minha caminhada cristã? Eu tenho visto muitas pessoas chegando-se a Jesus por meio dos dons de amor. Mostra de novo para mim aquela lista dos 3 dons. 3 categorias de dons. Alguns de vocês podem pensar assim: não, nossa igreja ela precisa ser uma igreja que ela é muito forte em dom de amor. Eu vi já muitas pessoas chegando a Jesus porque você serviu alguém. O Rodrigo contou um testemunho tão maravilhoso para mim essa semana. Ele disse que uma vez ele foi compartilhar comida na madrugada com uma pessoa, com algumas pessoas, né? Que estavam lá, tipo assim, sem teto, sem lar, sem comida. E aí tinha um cara que ele olhou para o cara e falou assim: mas esse cara vai dar trabalho. A hora que eles iam orar, esse cara levantou a voz e ele falou assim: eu quero entregar minha vida para esse Jesus que vocês estão falando. Aí ele chamou o cara para ir para a igreja. O cara foi para a igreja, sujo, já consciente, ele não estava bêbado, mas ele estava agora consciente, ele foi para um culto, depois ele foi para outro culto. Aí ele chegou pro rapaz que tinha uma vendinha na frente da igreja e falou assim: toda vez que esse cara vier aqui comer alguma coisa, pode dar de comer para ele, coloca na minha conta, eu vou pagar. Esse cara começou a ter sua vida transformada. Esse cara voltou para sua família, voltou para Jesus, se entregou a uma vida de transformação que Jesus tem para ele. Ele falou para mim esses dias, ele se transformou num garçom, num emprego que ele conseguiu para esse cara, assim, bem perto ali. Depois de garçom, ele se transformou gerente de uma casa, de restaurante, depois gerente de uma outra, e hoje ele é dono de um restaurante. O que eu quero dizer para você é que muitas pessoas chegam a Jesus por meio dos dons de amor, ou seja, se Deus te entregou dons de amor, use-os. Muitas pessoas chegam a Jesus por meio dos dons de palavra, pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, pela exortação, pelo evangelismo. Deus deu isso a nós, use. E muitas pessoas, elas chegam a Jesus por meio dos dons de poder. Agora, é muito importante que a igreja entenda isso. Deus não quer que nós sejamos uma igreja com fundamento manco. Sabe o que é isso? Tripé. Somente forte no dom de amor vai cair. Somente forte no dom de poder vai começar a ter um monte de heresia, um monte de baboseira, vai cair. Somente forte no dom de palavra, vamos viver um clube gospel e nós não falamos mais do amor para ninguém, vai cair. O que Deus quer para nós é que nós sejamos uma igreja equilibrada, plenamente desenvolvida em dons de amor, dons de palavra e dons de poder. Será que você pode ficar de pé onde você está?